Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, cuida de nós. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 17 a 33, que diz assim: Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens de Cornélio que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, temente a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: você sabe muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o ser humano tem uma capacidade incrível de romper barreiras. O ser humano consegue fazer um avião de muitas toneladas voar. Consegue fazer um navio enorme, pesado, flutuar no mar. E consegue erguer um prédio de 500 metros de altura. O ser humano consegue quebrar a barreira do som com a velocidade de um avião. Por outro lado, tem coisas que o ser humano não consegue vencer. Uma delas é a morte. Outra delas, um coração triste ou uma saudade. Os apóstolos de Jesus, embora tenham convivido com Jesus por 3 anos, viram ele ressuscitar, testemunharam a subida dele aos céus, mas ainda precisavam ser trabalhados no coração pelo Espírito Santo para poderem superar barreiras
que os afastavam de outras pessoas que eram amadas por Deus e foram também salvas por Cristo. O apóstolo Pedro era um judeu e tinha seus preconceitos quanto aos outros povos. Eles achavam que a salvação era somente para os judeus. Mas Deus está trabalhando em Pedro para transpor essas barreiras. No texto de hoje, enviados de um comandante romano, não pertencente ao povo judeu, chegaram à casa onde Pedro estava. E veja o que aconteceu. Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Pedro entendeu agora o que significava a visão de ontem, daquele lençol que desceu do céu com animais que os judeus consideravam impuros e que não podiam nem tocar, quanto mais comer. E Deus havia dito para ele comer. A visão estava mostrando para Pedro que a salvação era para todos os seres humanos e que ele precisava falar de Jesus para todos. E o rompimento das barreiras está acontecendo. Um judeu jamais iria convidar um não-judeu para se hospedar em sua casa, mas veja o que Pedro fez. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. São os preconceitos e o orgulho que nos afastam de outras pessoas. Deus está trabalhando em Pedro para ele ser um instrumento em sua mão para salvar pessoas. No dia seguinte, Pedro vai com os enviados de Cornélio e chega à casa dele. Cornélio havia convidado muita gente para esperar Pedro, porque ele sabia que Pedro era enviado de Deus e tinha uma grande mensagem para ele. Veja o que aconteceu. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Agora era outra barreira que deveria ser transposta. Cornélio não se achava digno de que Pedro entrasse em sua casa. Ele mesmo se considerava inferior porque não era judeu. E a barreira é quebrada quando Pedro diz: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Por isso, quando vocês me chamarem, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Depois de Cornélio relatar que um anjo falou com ele e o mandou chamar Pedro, termina a história dizendo: agora nós estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Lindo isso, você não acha? Cornélio está dizendo: o nosso coração está aberto, pronto, esperando para receber de você as boas notícias da salvação em Cristo. Tem coisas na vida que somente Deus pode transpor e quebrar. Tanto Pedro quanto Cornélio tiveram suas vidas transformadas a partir deste encontro que Deus providenciou. Cornélio poderia saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para estar conosco, sofrer pelos nossos pecados na cruz, morrer e ressuscitar, e nos dar por graça e amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Pedro poderia saber que Deus amou ao mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você, estimado irmão e irmã, também possa falar diariamente para Deus: Senhor, eu estou pronto para ouvir o que o Senhor tem a me dizer na sua palavra. Que a mensagem de perdão e salvação em Cristo seja a nossa alegria e a nossa razão de viver. Que possamos também quebrar barreiras em nossos corações para vivermos como cristãos, amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos as pessoas como Deus nos ama. Que possamos, como Pedro, levar a boa notícia de salvação para todas as pessoas que encontrarmos. O apóstolo Paulo fala assim em Filipenses 2, 12 a 16. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações.
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a maior barreira que existe no mundo foi quebrada por ti. Quando Cristo morreu na cruz por nós, foi quebrada a barreira que nos separava de ti, que nos condenava ao inferno. Agora, pela fé em Cristo, nós temos a alegria de saber que somos perdoados, somos aceitos por ti e um dia estaremos contigo no céu. Que nós também possamos, em nossos corações, quebrar barreiras que nos afastam de ti, da tua palavra, da oração da igreja, e também barreiras que nos afastam de outras pessoas. Que possamos vivenciar o teu amor em nossas vidas e levar esse teu amor que salva para todas as pessoas que encontrarmos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.